Nota sobre a história. Ela se chamará Akame ga Kill, Espadachim Negro. Tatsumi contará com capacidades adicionais, cuja natureza será explicada durante a narrativa. Uma delas é uma maldição bem parecida com a maldição de Beaclé Beast, de Invencível, cuja fúria aumenta a cada instante, e isso lhe dá acréscimos físicos e mentais enormes. Posteriormente, a arma imperial de Tatsumi será a armadura Berserk de Guts. Como no universo de Akame ga Kill existem 48 armas imperiais e a maioria delas não foi mostrada, a armadura Berserk vai entrar aqui como a terceira armadura do estilo de farda imperial. Dadas essas considerações, vamos para o vídeo. As coisas sempre foram difíceis, mas elas se agravaram com a recessão econômica que o país vem sofrendo, principalmente causada pelo império que domina tudo na capital. Tatsumi colocava curativos no seu olho esquerdo. Sua vila foi saqueada por alguns bandidos e, mais tarde, alguns lobos os atacaram também. Uma verdadeira merda. Um daqueles lobos acabou ferindo no olho. Não sabe se vai ver por ele novamente. Atualmente, ele é apenas uma criança. Já faz muito tempo que seus pais morreram por conta de uma tempestade de neve que teve na região. Atualmente, ele mal chega à adolescência, mas já treina de maneira pesada com seu ferreiro na vila. Ele era um ex-militar de alta patente dentro da capital imperial, que viu potencial em Tatsumi e decidiu treinar de maneira pesada. Mas isso não parecia suficiente. Foi quando bandidos vieram saquear novamente a vila de Tatsumi, mas como eles já não tinham mais nada, começaram a levar pessoas para venderem como escravos. Foi nesse momento que Tatsumi agiu de maneira instintiva. Pegou sua pequena espada que o ferreiro fez para ele e cortou a cabeça de um dos bandidos. A força do golpe foi surreal. Nem Tatsumi sabia que tinha essa força. Mas uma lança o pegou de raspão pelo flanco direito das costas, causando um pequeno corte na região. Tatsumi se esquivou por instinto, por isso o ferimento foi mínimo. Em seguida, partiu o bandido ao meio com apenas um movimento. Os outros saíram correndo, mas Tatsumi pegou a lança do bandido morto e a arremessou. Ela parecia um arpão gigante e então derrubou um dos que corriam. No total, 3 bandidos morreram e outros 2 conseguiram fugir. Os aldeões todos pareciam agradecer Tatsumi inconscientemente, mas, ao mesmo tempo, um medo também se instaurou nas pessoas ali no local. Os dias passaram e as conversas sobre Tatsumi continuavam. Aquilo o deixou magoado. Ele pensou que tinha feito um bem eliminando aqueles desgraçados, mas as pessoas tinham medo dele. Então Tatsumi decidiu sair da aldeia. Ele juntou o pouco de comida que tinha escondido e saiu dali na calada da noite, sem que ninguém percebesse. Andando poucos quilômetros, Tatsumi olhou para trás, sentindo o cheiro da fumaça, e viu uma grande coluna de fumaça no céu e chamas não muito longe de onde ele estava. Era sua vila, que ele acabara de deixar. Por ele não estar lá, os bandidos colocaram fogo em tudo. Um aperto veio em seu peito, por culpa. Todos que ele poderia ter salvo, até mesmo a pessoa que o ensinou tudo e cuidou dele. Mas, lentamente, aquele aperto sumiu, e ele se virou para continuar o caminho. Se distanciando por mais alguns quilômetros, encontrou um lugar ideal e escondido o suficiente para poder descansar um pouco, já que não havia dormido ainda. Em meio ao sono, na calada da noite, ele escutou um barulho. Seus sentidos apitaram na hora, e ele se levantou. Tinham pessoas por perto, mais de 10 no mínimo, e logo Tatsumi entendeu que eram os bandidos. Eles devem ter encontrado algum rastro dele e o rastreado até aquele local. Com um suspiro, ele pegou 2 espadas. Uma grande, de adulto, desproporcional ao seu corpo, mas ele aparentava ter força de sobra para usar aquilo, e uma menor, feita justamente para o tamanho dele. Ele saiu sorrateiramente da caverna, e logo uma das conversas que tinha pelo local sumiu. Um dos bandidos notou algo de estranho, mas um corte foi efetuado, cortando sua cabeça em um golpe limpo. Para o azar de Tatsumi, um dos outros bandidos viu toda a cena se desenrolar, e logo um grito de aviso ecoou por todos os lugares daquela floresta, alertando os outros de onde o garoto estava.
Tatsumi logo teve sua posição exposta por eles, só que ele não esperava ter errado tanto, pois mais de 20 bandidos começaram a cercar o rapaz de todos os lados. Já na sequência, ele fez um golpe de corte preciso e com muita força. Foi o suficiente para o bandido que vinha o atacar de frente ter não somente sua arma partida ao meio, como também o corpo inteiro. O bandido que estava atrás do garoto gritou desgraçado e veio atacar por trás com uma lança. O golpe foi desviado facilmente, mas passou de raspão na parte do rosto de Tatsumi, fazendo com que a faixa médica que havia sido colocada ali se soltasse. Quando aquilo aconteceu, dava para notar a diferença gritante entre os dois olhos do garoto. Um deles era verde e o outro tinha a cor completamente vermelha. Aquilo, de alguma forma que nenhum bandido ali sabia explicar, parecia ter acordado um instinto primitivo de caçador, de predador dentro do garoto, que, sem perder tempo algum, começou a trucidar todos ali. Sua força, sua velocidade, tudo parecia ter aumentado drasticamente, e principalmente a sede de sangue que ele parecia ter despertado, acompanhada por uma fúria colossal. O último bandido caía no chão com metade do corpo cortado. Corpos estavam por toda parte, e Tatsumi suspirou. Com todo aquele sangue jogado pelo local, ele pisou sobre a cabeça do bandido ainda vivo e deu um fim àquela miserável vida. Assim que aquele período de fúria passou, Tatsumi pareceu tossir um pouco de sangue. Não por ter sido atingido ou por algum ferimento. Pelo contrário, ele se manteve intocável a todo momento durante aquele embate. O que tinha acontecido era simples. A força do garoto tinha sido grande demais para o seu corpo sequer suportar. Usando suas energias, ele caçou um cervo próximo e o levou até o local onde estava dormindo. Escondido, pela manhã, o preparou para comer, junto de mais algumas coisas que ele tinha trazido consigo. Os dias foram se passando. Tatsumi seguiu sem um rumo definido, eliminando qualquer bandido que tentasse fazer mal a ele de qualquer maneira. Ele começou a deixar o olho esquerdo coberto, já que ele mesmo notou que, quando aquele olho estava aberto, ele tinha uma tendência violenta muito maior. Tatsumi então juntou um pouco de dinheiro, fazendo alguns serviços e, principalmente, entregando recompensas de monstros e bestas que ele ia matando pelo caminho. Foi quando ele chegou em uma das cidades, um dos fortes que ficava distante da capital, que ele finalmente conheceu pessoas que ele poderia, pela primeira vez em muito tempo, chamar de amigos. E Azui saiu. Eles desenvolveram um laço forte de amizade, e como os três tinham o mesmo objetivo, tudo parecia incrível. Os três queriam ir para a capital imperial, então partiram do forte para lá. Ei, vamos logo. Falta pouco para anoitecer, e eu não quero estar atrás dos muros da capital quando a noite chegar. Eu sei. Então para de me apressar. Os cavalos estão indo na maior velocidade que podem, e você sabe disso. 2 homens, numa carroça, discutiam isso. Eles pareciam levar mercadorias para a capital imperial, e sua preocupação era completamente válida, pois, em poucos instantes, um dragão de terra apareceu, quebrando o chão e jogando a carruagem em que os 2 mercadores estavam para longe. Um deles tossia sangue e olhava para cima, assustado, enquanto aquela criatura começava a se aproximar dele. O outro mercador estava desmaiado por conta do forte impacto. O homem logo fechou os olhos, enquanto lágrimas caíam, já sabendo que iria morrer ali mesmo. Mas, por algum motivo, aquele dragão de terra pareceu ter parado de se mover, deixando o mercador confuso, até que ele simplesmente foi partido ao meio, enquanto um jovem aparecia atrás do corpo caído, suspirando. Morreu com um golpe novamente. Um jovem de cabelos castanhos longos, olho esquerdo fechado, com uma marca de cicatriz e algumas bandagens. 2 espadas, uma pequena e outra grande. Usava uma roupa de mercenário comum, com algumas placas de armadura, e uma roupa bem surrada, na verdade. Ah! Vocês estão bem. Tatsumi correu em direção aos 2 mercadores e, com um braço, levantou a carroça sem problema algum, conseguindo tirar os 2 dali de baixo. Sério, cara, você salvou nossa vida. Aqui, pegue um pouco de ouro. Tatsumi estendeu a mão em sinal de negação.
Não precisa, por favor. Na verdade, uma carona até a capital cairia bem. Olha, eu até daria a carona, mas a carroça foi destruída. Tatsumi olhou para a carroça que estava no chão, notando que uma das rodas foi detonada, mas a estrutura parecia boa, e o cavalo ainda parecia saudável e sem nada quebrado. Em poucos minutos, usando um martelo e uma daquelas espadas, ele começou a fazer um reparo impressionante na carruagem. Aquele outro mercador acordou enquanto aquilo acontecia, sendo pego de surpresa. O que ele está fazendo? Eu não sei, mas parece estar dando certo, então deixa ele. Tatsumi logo colocou a carroça no chão e prendeu o cavalo novamente a ela, e olhou diretamente para os mercadores, levantando a mão e fazendo o sinal universal de joinha. Ele subiu na carroça, ajudando os mercadores a recolherem as cargas que haviam sido jogadas para longe pelo impacto, e então a viagem dele seguiu tranquilamente. Ei, cara, eu vi que você é muito forte, e pelo que você disse, está querendo ganhar dinheiro na capital. Por algum acaso, pretende se alistar no exército ou só vai virar algum mercenário por aí? Tatsumi parecia bem indeciso, principalmente quando escutou o mercador falando aquilo. Olha, para ser sincero, eu ainda não sei. A melhor opção para ganhar dinheiro, aparentemente, é se alistando, mas eu odeio receber ordens, então vou ter que segurar muito minha paciência. Os dois mercadores se olharam após Tatsumi dizer aquilo. Olha, como uma ajuda pelo que aconteceu hoje aqui, eu sou um mercador influente na capital. Posso tentar encontrar um contato e cobrar alguns favores. Quem sabe você não consiga entrar como um oficial? Tatsumi coçou o queixo. Ele não gostava muito da ideia de virar um imperial. Afinal, ele nunca foi ajudado, principalmente quando o vilarejo foi atacado por bandidos. Mas, se ele conseguir virar um oficial de cara, talvez valha a pena. Quem sabe ele não possa dar uma visão diferente aos imperiais, tendo alguém como ele dentro da cadeia de comando. Claro, pode ser ótimo. Eu aceito. Tatsumi foi conversando com os mercadores no meio do caminho, até que finalmente eles passaram pelo grande portão imperial. A visão que Tatsumi teve foi deslumbrante. Uma cidade tão grande, com tantas pessoas, tantas opções de compras. Mas logo a fome bateu, e já estava basicamente de noite. Os mercadores foram muito amigáveis. Além de pagarem uma refeição para Tatsumi, eles também pagaram um hotel para que eles passassem a noite. Já no outro dia, Tatsumi se reuniu com os mercadores. Ele os ajudou a transportar cargas, pois, apesar do corpo pequeno e da aparência jovial, Tatsumi era dono de uma força absurda. Algum tempo foi se passando, e Tatsumi foi junto dos mercadores até uma área mais nobre da cidade. Eles pararam em frente a uma grande mansão. Era tão deslumbrante que Tatsumi ficou encantado como uma criança. Os mercadores riram, e eles foram entrando. Então, você quer colocar aquele jovem que veio com você no exército como um oficial? Bem, não vai ser difícil. Pelos descontos e apoios que você me dá, será tranquilo. E, pela sua história, o garoto parece ser bem forte, então acredito que ele esteja à altura do desafio de ser um oficial. Um senhor, aparentando ser o dono daquela mansão, e provavelmente da família inteira, falava. Uma mulher de meia idade estava sentada em uma das poltronas, loira, de olhos azuis, provavelmente a esposa. E uma jovem moça, com as mesmas características da mãe, parecia olhar quase que fixamente para Tatsumi enquanto ele esperava a conversa se desenrolar, mas foi quando o senhor chamou pelo nome de Tatsumi, tirando sua atenção. Jovem, você sabe a situação atual do Império? Tatsumi levantou uma das sobrancelhas. Isso deu margem para que o senhor interpretasse que ele não soubesse, então decidiu continuar falando. Atualmente, existe o exército revolucionário, porém eles vivem em um único canto do país. Porém, existem as tribos do Ocidente, que estão se revoltando sempre. Provavelmente, se você se tornar um oficial, deve ser mandado para lutar em um desses frontes de batalha. Tatsumi então levantou uma das mãos, e com isso o senhor permitiu que ele falasse.
Com todo o respeito, sei que meus amigos aqui já estão lhe pedindo um baita favor, mas teria como eu ficar aqui pela capital? Não me leve a mal, não estou com medo da guerra, é que eu já vi coisas demais. Um pequeno silêncio ficou pelo local. Claro, sem nenhum problema, jovem. Entretanto, você deve entrar na Guarda Imperial e não no Exército Imperial, entendeu? Vou entrar em contato com o General Ogro. Ele virá aqui em alguns dias. Se quiser, você pode passar algumas noites aqui. Tatsumi não parecia ter nenhum problema com aquilo e logo concordou. Mais algum tempo de conversa sobre comércio se passou, e Tatsumi logo se despediu dos dois mercadores que o ajudaram bastante. Quando a noite pesada recaiu sobre o local, o chefe da família pediu para sua filha, Arya, mostrar o quarto em que Tatsumi iria ficar. Ele se deixou ser levado pela senhorita Arya, apressando um pouco o passo para conseguir chegar até o quarto. Ao chegarem nos corredores, que provavelmente ficavam os quartos, eles pareciam começar a desacelerar, e aos poucos Arya se virou para trás. Seu nome é Tatsumi, não é? O rapaz concordou, movimentando a cabeça. Já faz muito tempo desde que outra pessoa da minha idade apareceu aqui em casa. Sabe, meu pai não deixa qualquer um entrar aqui, e sempre quando eu saio, estou cercada de guardas. Então ver outra pessoa aqui, principalmente da minha idade, é algo bem raro. Tatsumi deu uma travada brutal. Ele não era muito bom com esse tipo de coisa, principalmente socialização. Pode-se dizer que ele era bem tímido. E, quando a senhorita Arya percebeu isso, ela soltou uma risada e logo depois segurou a mão dele novamente, o levando em direção ao quarto. Ao chegarem na frente dele. Aqui, esse é o seu quarto. A porta foi aberta por Arya, mostrando um grande quarto. Era luxuoso, apesar de ser de visita. Tatsumi logo se moveu para entrar no quarto, mas foi se virando para agradecer e se despedir. Porém, assim que ele se virou, a senhorita se aproximou, dando um beijo em Tatsumi. O olho do rapaz se arregalou, mas, sem falar nada, ela saiu andando. Tatsumi ficou vermelho. Ele já ficou frente a frente com bandidos, enfrentou monstros, mas aquilo era completamente novo para ele. Ele entrou e fechou a porta do quarto, tentando não pensar muito sobre aquilo, mas era inevitável. Ele se deitou e demorou para dormir, mas, por fim, o cansaço venceu, e ele finalmente dormiu ali, naquela situação. No outro dia, ele abriu aquele guarda-roupa e pegou algo dali, uma roupa simples, porém elegante. Era melhor do que as roupas rasgadas que ele usava. Acordando pela manhã, ele tomou um banho, se arrumou com aquelas roupas e fez um pequeno aquecimento. Ainda faltavam alguns dias para que o General Ogro viesse até a mansão, então a senhorita Arya chamou Tatsumi para sair junto com ela, com ele mais alguns guardas. Os dias se passaram de modo simples. Tatsumi começou a ir junto das compras. Em alguns momentos, ele e Arya saíam juntos para fazer algumas coisas. Aos poucos, Tatsumi se rendia àquele sentimento, mas também ficava pensando se seus amigos tinham conseguido chegar ali em segurança. Enquanto Tatsumi trazia algumas compras para a carruagem, um dos guardas ali o chamou. Ei, rapaz, você é um bom garoto e bem prestativo, então vai aí um conselho. Já que você vai entrar na Guarda Imperial, independentemente do que você escute ou veja, nunca fale nada sobre o regime atual ou diga que o primeiro-ministro manipula o imperador, ou vão te executar. Tatsumi se surpreendeu com aquele conselho. Então, assim como ele imaginava, a capital imperial estava corrupta, e ele deveria conseguir mudar isso para que mais pessoas não tenham o mesmo destino dele. Logo depois, o guarda interrompeu os pensamentos do garoto. E você pode me ajudar com aquilo ali. Ao olhar para trás, Arya vinha com um presente gigante que dois guardas se matavam para carregar. Já de noite, Tatsumi andava pelos corredores. Ele estava indo em direção ao quarto da senhorita Arya quando escutou um barulho estranho. Ao ir conferir, ele encontrou o corpo partido ao meio da mãe de Arya e escutou o barulho de algo quebrando. Abrindo a porta do quarto, ele encontrou o pai de Arya morto, com o pescoço quebrado. E, quando ele olhou para a janela, viu um grupo de pessoas em cima de fios.
Então essa era a tal Night Raid que ele tanto ouviu. Continua.